ser o rebaixado mais improvável da história, né? Porque é uma das equipes que mais gastou, equipe com bons jogadores, que foram campeões no ano passado, que estavam disputando melhores na primeira fase de Libertadores. Quer dizer, é um rebaixamento que, quando você olha tecnicamente, ele não faz sentido. Um técnico... Assim, tinha a parte de baixo do iceberg, que ali a gente tem péssima gestão, não é má gestão. Má gestão outros têm. O Cruzeiro tem uma péssima gestão, combinada por desmandos, corrupção, né? Eles estão sendo investigados. E aí a torcida foi no finalzinho tomando ciência, né, de que ia acontecer isso. Eu só lamento mais ainda quem levou criança no estádio. Isso não é jogo para criança, gente. Pois é. Tá tão desenhado, né? Olha lá. Ó. Não, e depredar o estádio não resolve nada. Eu tô aqui vendo essas imagens e refletindo, talvez pelo ineditismo do rebaixamento do Cruzeiro, a carga dramática seja muito grande. Mas essa altura do campeonato não era para as torcidas em geral reagirem com um pouco mais de maturidade numa situação dessas? Não dá, né, Rodrigo? Não dá? Porque você está pegando sujeito que ganha salário mínimo, que o clube é tudo para ele, e dentro da torcida organizada ele é valorizado pela combatividade, pelo temperamento mais forte, violento, etc. Então, quer dizer, quando você desemboca para essa situação, com esse nosso ambiente de torcida organizada, é absolutamente natural, né, que o cara vá lá, arranque e queira quebrar tudo. Não tem conversa com esse cara, né? Não existe uma possibilidade de diálogo. Como você tem um ambiente de total impunidade para o indivíduo, né, porque eles são identificados, mas acaba não acontecendo nada, eles voltam ao estádio, e tem uma impunidade também com relação ao clube, né? Acontece essas coisas, 15 jogos de suspensão, aí daqui a pouco vem eliminar, não sei o que, vira 3 jogos. Então a gente normalizou esse tipo de comportamento. Verdade. Cara, que loucura. Você falou isso, teve um torcedor na Inglaterra preso por cometer um ato racista. Identificado com auxílio do clube. Isso. E preso, né? Sim. Rafa, tua opinião sobre essa bola que eu levantei aí, do jeito de encarar uma situação dessas? Eu acho incontrolável. Passa, claro, por essa questão das torcidas organizadas e o tipo de comportamento que se tem, até pela valorização, né, por ser respeitado, mas passa talvez até pelo torcedor comum. Isso não é racional, né? Numa situação como essa, e além da questão de ser uma equipe, um clube, uma torcida que não está acostumada a situações como essa, um ano de 2019 que, independentemente do iceberg completamente corrompido lá embaixo, não indicaria uma queda tão drástica. Pela qualidade dos jogadores, pelo que é o campeonato de uma maneira geral. O Cruzeiro teve que errar muito, sofrer muitos desmandos, ter escolhas ruins de sequência também de campo e bola. Foi muita coisa junta para fazer o time chegar nessa situação tão rápido. Eu acho que era uma situação que o Cruzeiro caminharia naturalmente. Mas em uma temporada não era a queda foi drástica, foi definitiva. Então o 2020 do Cruzeiro é extremamente preocupante. A gente sempre lembra a mudança nos contratos de TV. Não há aquela... A rebarba, né, que a gente falava, dos grandes que passavam a primeira temporada rebaixados ainda com as verbas de time de primeira divisão, de time grande de primeira divisão. Isso acabou a partir dessa temporada. Então o Cruzeiro é o primeiro grande e nunca havia caído, né? Outro já tem até uma experiência de passagem, retorno. O Cruzeiro cai financeiramente destroçado para receber verba de segunda divisão ano que vem. E outra, Rafa, com vários os contratos milionários do Cruzeiro, vencendo no final do ano que vem, alguma coisa de 2021. Assim, se você tiver que desenhar, qual é o pior dos mundos que dá para você imaginar para um clube de futebol, é o que está acontecendo agora com o Cruzeiro. O Cruzeiro é a pior queda dos pontos corridos de time grande.
e é o pior momento da história do clube, não só pela queda, mas por todo o iceberg que vocês comentaram, né? Exatamente. E outros fizeram força, né? O Botafogo fez força para cair, o Ceará fez muita força para cair, Avaí, Chapecoense e CSA nem se fala. É a pontuação mais baixa de uma equipe que se salva, né? O Exatamente. Ceará. Com 39 pontos, 39. E Não outra, sabia se o acontecer. Ceará tivesse acabado com 37, teria se salvo. Poderia ter perdido hoje. Poderia ter Não seria perdido 37, seriam 38, mas teria se salvado. Não, é um campeonato muito maluco, porque a Sul-Americana, alguns times não chegaram à Sul-Americana. A Sul-Americana chegou a alguns times. A Né? Libertadores Muito também, pela viu? Libertadores, que já exatamente. empurra, né? Empurra lá E a pra questão baixo. da pontuação passa pelo campeonato de exceção do Flamengo, né? Hoje o Santos fez um partidaço, venceu, mas a distância que o Flamengo criou para o resto do campeonato e o número de pontos que atingiu tirou pontos do campeonato, né? Então a pontuação do todo foi mais baixa pelo arranque de uma equipe, da forma como o Flamengo conseguiu fazer esse campeonato também. O Cruzeiro vai ter um problema. Ó, falando em problema, passa aqui a instrução. Por questões de segurança, a gente não vai poder fazer a cabine, porque a nossa equipe vai ter que ser retirada do Mineirão, Claro. da cabine e também das entrevistas coletivas. Então, por questões de segurança, você que está assistindo não vai ter acesso às informações, aos melhores momentos narrados pelo Rogério e pelo pessoal que fez a partida, e também não vai ter acesso às respostas dos técnicos, dirigentes e jogadores na zona mista e nas coletivas, porque a nossa equipe vai ter que sair do Mineirão, porque o ambiente no estádio é esse que você acompanhou ainda agora. Isso eu nunca tinha visto também. Pior dos mundos. A gente tem alguns exemplos, né, nesses últimos anos aí de problemas, assim, de relação na cabine, ser muito próxima, de não ser extremamente seguro. Já tivemos problemas na Vila Belmiro, né? Já, coisas arremessadas. Mas, reconhecidos. Enfim, tem um histórico, quer dizer, o Cruzeiro não é pioneiro nisso. Não, mas eu não lembro de chegar a esse ponto. Eu nunca precisei fazer isso no ar, nem nunca assisti isso no ar antes. Por que não tem que ser direcionado para quem, na verdade, está só fazendo a cobertura do evento, né, da transmissão? Não há nenhuma relação entre o rebaixamento do Cruzeiro e o trabalho das pessoas na cabine ou de qualquer outro profissional de imprensa ao longo da temporada. Talvez uma revolta ainda com a reportagem feita pela Gabi, que mostrou tudo isso que a gente está vendo no campo agora. A culpa não é do Cruzeiro? A culpa, gente, não é da notícia e da reportagem e da apuração. A culpa é da administração, da corrupção, de tudo isso que o jornalismo mostrou. E aí, como a gente não tem a cabine, vamos assistir aos melhores momentos aqui com a bancada. Serginho e Rafa, já estamos vendo as imagens do jogo. No jogo passado, o Cruzeiro até jogou bem antes de ficar com um a menos, de ficar com um a menos, e no final ficou com outro a menos ainda ao apagar das luzes, né? O Adilson não abriu mão dos 3 volantes, ele só botou o Jadson como terceiro, que é um pouco mais leve, tem uma chegada mais forte também com a chegada do Ederson. Mas também jogou sem referência, mais uma vez com o Pedro Rocha como esse jogador mais móvel, né? Tendo velocidade de escape pelos lados. Mas é um Cruzeiro que tem uma dificuldade danada de criar situações de perigo, de chegar próximo à área adversária. E quanto mais passava o tempo, o primeiro gol do Palmeiras, esse que a gente está vendo que é muito bonito, né? A construção, vindo do Dudu, passe de calcanhar, a chegada no fundo e o Zé Rafael chegando de frente. Quanto mais passava o tempo, obviamente, esse tempo era inimigo do Cruzeiro. E o jogo vai ficando mais nervoso, os jogadores vão errando mais as decisões e o Palmeiras se aproveitou disso na segunda metade do jogo para construir o placar. Golaço, a cabeçada de frente é espetacular também. Né? Golaço. Cabeçada de almanaque, né? Atacando a bola. E o Palmeiras jogou o jogo, viu? Você fica sempre pensando como é que o Palmeiras vai encarar, porque é um jogo que não tem tanto valor, etc. Final de temporada. O Palmeiras fez um jogo absolutamente engajado ali, um jogo ok. Né? Pareceu até mais interessado do que o Grêmio. O primeiro tempo do Grêmio. O Grêmio estava muito desinteressado, mas aí depois, quando entrou a molecada do Grêmio, a molecada estava alucinada. E aí eles estavam querendo jogar. Eles estavam querendo mostrar pessoalmente também. Né? Ainda teve essa falta de sorte do Cruzeiro de, na última rodada, precisando desesperadamente do resultado, além do resultado do Ceará, pegar um Palmeiras. Né? A reta final foi pesada, né? Porque...
Mas independentemente disso. Para aí, gente. Avaí e CSA. Não esses são jogos anteriores aos 3 Sim, últimos. Poxa, claro. sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Claro. Me dá 4 pontos ali em Avaí, será fim de papo, acabou, né? O Cruzeiro fez 1 ponto. Falamos disso aqui ontem. Não, é indiferente, porque você tem 38 rodadas para essa distribuição de pontos e você vai ter jogos mais acessíveis, jogos menos acessíveis. É óbvio que os jogos finais do Cruzeiro eram pesados, só que o Cruzeiro teve, no caminho, possibilidade de modificar a história e não a teve sorte ao azar não rendimento serve, para não. isso. Né? No Newton Santos está tudo certo com a nossa cabine. Nossos colegas